Olá, hoje sexta-feira, dia 13 de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no seu capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fechando essa semana, nessa sexta-feira, nós vamos ouvir Jesus que Ele é o caminho. E Jesus aqui, se nós pegarmos somente esses versículos do dia de hoje, nós vamos perceber que Jesus faz uma promessa aos seus discípulos da mesma maneira como Ele faz uma promessa a nós. A única diferença daquilo que Ele falou aos seus discípulos para os dias de hoje é que Ele já foi ao Pai e preparou um lugar para cada um de nós. Naquela época, para os discípulos ainda era um pouco estranho quando Jesus dizia que ele teria que ir ao Pai e depois voltar. Essa mensagem, muitas vezes misteriosa para os discípulos, deixavam esses mesmos em dúvidas. Mas para onde eu vou? Que caminho seguir? O que devo fazer? E Jesus, na cruz, inaugurou o lugar onde Ele disse que iria preparar. Na cruz Ele deu a possibilidade de nós participarmos da mesma morada de Deus. Como assim? Ele perdoou todos os nossos pecados. Porque entendo que, para que nós possamos morar na mesma morada em que habita o Senhor, é necessário que nós possamos entrar com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo, sem as penas em que essa humanidade em que vivo me corrompe. Quando Jesus morre na cruz, Ele perdoa todos os nossos pecados. E assim, depois de morto, Jesus traz para nós a sua Páscoa, a sua ressurreição, nos dizendo qual o caminho devemos seguir. Aqui nós vemos Tomé em dúvida qual o caminho seguir. O caminho é Jesus, porque Jesus é nele que se concentra tudo aquilo que nós precisamos para fazer parte desta morada, desse lugar que Jesus preparou para nós. Porque Jesus diz que Ele é o caminho, e Ele sendo o caminho, Ele não nos deixará sair da nossa rota para que nós possamos seguir Ele. Ele sendo o caminho, Ele nos traz a verdade, Ele nos traz
tudo aquilo que precisamos entender, que sem Jesus iremos viver na mentira. Sem Jesus iremos seguir um caminho totalmente errado. E Jesus traz aos seus discípulos daquela época, como traz para nós no dia de hoje, que Ele é a vida. E a vida que Jesus diz é a vida eterna. É aquela que nós passaremos toda a nossa eternidade na casa de Deus, na casa em que o próprio Jesus preparou um lugar para cada um de nós. Isso é promessa, e Jesus cumpre com aquilo que faz. Numa semana onde ouvimos Jesus dizer que Ele é o pastor, em que aqueles que ouvem a sua voz o reconhecem e o seguem, nós também vamos ouvir que Jesus é a porta que permite a nossa entrada. Tudo isso Jesus nos traz como promessa. Cabe a nós ter a confiança, acreditar, encher o nosso coração de alegria, mesmo nos momentos de dificuldades, de provações, de doenças em que nós possamos passar durante essa caminhada. Mas tudo isso para que nós tenhamos a certeza de que junto conosco está Jesus. Porque é uma outra promessa que Jesus nos dá em outro momento: estarei convosco até o fim dos dias. Jesus, Ele nos traz toda essa condição de tudo aquilo que nos permeia, de tudo aquilo que nos rodeia. Ele nos dá segurança para que nós possamos permanecer firme em nossa caminhada. Não duvidar, não vacilar. E se em algum momento eu fraquejar, eu sei que ali está Jesus. Ali está aquele mesmo que fez as suas promessas. Se eu estou em seu caminho, é ali que Ele vai estar. Se Ele diz que está comigo, é ali que Ele vai me ajudar. É necessário que nós cremos em Jesus, porque Ele nos ama de maneira maior, ama de maneira que nós nem imaginamos. Mas Ele deu uma prova do seu amor, e a prova foi a cruz. Ele se entregou por nós para perdoar os nossos pecados. Que nessa sexta-feira nós possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, para que ela, da mesma maneira em que se apresentou aos seus pastorinhos, e esses pastorinhos viram aquilo que nós não vemos, e por isso eles creram, que nós possamos trazer em nosso coração a fé e o testemunho desses pastorinhos, para que firmes sigamos o nosso caminho, crendo nesse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima sexta-feira e até amanhã.